E agora nós chamamos para ministrar a aula sobre tratamento e ensaios clínicos o Dr. Marinilio Dourado Júnior. O Dr. Marinilio é neurologista, coordenador do ambulatório de doenças do neurônio motor do Hospital Universitário Onofre Lopes, lá do Rio Grande do Norte. Bom dia a todos, obrigado, Abraão, pelo convite. Eu vou começar, eu estava um pouco empolgado, mas quando eu cheguei, a Cari perguntou sobre uma foto. A Cari não trouxe a foto não, mas eu botei aí a foto. É um dos conflitos meus de interesse. Recentemente fomos a um congresso internacional em Nápoles e eu perdi a condução do ônibus em direção ao evento e também não encontrei táxi. E lá fui procurando e tal, encontrei o senhor na esquina, na padaria, e perguntei se tinha táxi. Ele gentilmente procurou para lá e para cá, e não achou o táxi. E foi ao telefone e não achou o táxi. Aí ele me chamou, vem cá, vem cá. Aí eu fui, e daqui a pouco ele me botou nessa moto aí. E eu não disse para onde ia, eu disse que eu queria ir para o táxi. Ele deu uma volta em Nápoles grande, eu disse, e o capacete? Não, você está em Nápoles. Eu rodei, ele levou para o táxi, estava a quase 10 quilômetros de distância onde eu estava do evento. Mas eu estou devendo a ele, um dos conflitos de interesse. Onde passa é o primeiro? Onde passa? Vai falar. Quem está passando? Essa é a pilha? É? Então, os ensaios clínicos... Obrigado. Quem está passando? Pronto. A ERA é adquirida há mais de 100 anos, todos sabemos, é uma doença rara, misteriosa e temida. Ela é complexa, multifatorial e interage em fatores genéticos ambientais afetando a suscetibilidade da expressão clínica. As causas não sabemos a causa, mas existem vários fatores implicados, que já foi bem dito anteriormente. E todos levam à morte do neurônio motor. Como o professor Acari e Pereira, na revisão excelente do ano passado, todos os caminhos levam a Roma. Né? É a morte do neurônio motor que é o principal na doença do neurônio motor. Próximo. O que é um ensaio clínico? É uma pesquisa científica que pretende responder uma pergunta sobre determinada intervenção, que pode ser um medicamento, mas não só medicamento. Pode ser um produto da saúde, uma vacina. Enfim, é uma intervenção que deve ser controlada a fim de avaliar uma segurança e eficácia daquela intervenção. Próximo. Então, ele é conduzido por rigorosos princípios científicos e éticos, que é o que baseia o ensaio clínico. Próximo. A ONU, ela recomenda, já se faz, que todos os ensaios clínicos sejam registrados. E hoje nós temos dois grandes grupos próximos, que é, nos Estados Unidos, o Clinical Trials, é aberto para qualquer um da gente, é só a gente procurar o sitezinho lá e colocar a miotrofia, a esclerose amiotrófica, vai encontrar todos os ensaios clínicos existentes hoje. Então, hoje existe 149 ensaios registrados. No Brasil, tem um, que foi esse do dextrometorphan, que os colegas brasileiros participaram. E existe também o da OMI, que é outra plataforma também. Próximo. O Brasil foi criado também um registro brasileiro de ensaios clínicos REBRAT, pelo Ministério da Saúde, onde todo pesquisador brasileiro deve colocar seu ensaio clínico neste registro. Próximo. Próximo. Então, o desenvolvimento do medicamento, ele é um caminho longo. Ele passa por várias etapas, né? Aqui está meio escurozinho, seria a ciência básica, os testes em vídeos, animais, os voluntários sadios, os testes em pacientes, até o medicamento disponível. É uma caminhada longa que pode durar anos para isso aí. Próximo. Nos ensaios clínicos, nós temos fases, que aqui é um slide do professor Francisco Rota, pedido, onde nós temos uma fase pré-clínica em animais, depois nós temos uma fase 1, que é uma fase de tolerância em pequenos voluntários, para ver se existe efeitos colaterais ou não daquele medicamento testado. A fase 2 já vai ver a tolerância e se já existe algum resultado clínico, e depois a fase 3, que é para realmente determinar a eficácia dos medicamentos. Próximo.
Para um estudo ser da fase 3, ele tem que ter uma seleção baseada da causa da doença. Não vai testar nada que não tenha uma ciência por trás que diga que aquele remédio possa ter algum benefício. Ele deve ser testado em animais ou em ensaios clínicos. A gente tem que, antes de levar para a fase 3, tem que saber que aquele medicamento cruza a barreira hematoencefálica. Vamos determinar a farmacocinética, a toxicidade e qual a melhor dose antes de iniciar a fase 3. Devemos identificar também a polaridade de determinada dose em pacientes com ela, é a mesma dos pacientes voluntários. Então, são todos aqueles rigores científicos do exame do ensaio clínico. Próximo. Então, eu escolhi, existe 500 drogas potencialmente em pesquisa para ela. Eu escolhi algumas, não daria 500 aqui. Eu também não vou falar dos medicamentos sintomáticos, vou tentar só medicamentos neuroprotetores, fazer uma revisão, por isso eu vou falar um pouco de celatrol, logo depois vai ter uma palestra. A primeira molécula que eu gosto de falar é o benzotiazol. É uma molécula que tem várias funções biológicas, anti-infecciosa, anti-inflamatória, antitumoral. Ela é neuroprotetora em animais e degenerativa. Essa é a molécula química, que só colocar esses 2 pauzinhos aqui é o riluzole. Se a gente mudar ela um pouquinho mais, é o dextrapramipexole, que foi citado anteriormente. Quer dizer, pequenas mudanças nas moléculas podem fazer uma grande diferença na função. Pramipexol é o remédio usado para o Parkinson. Então essa droga aqui, essa molécula aqui, foi descoberta há muitos anos, o riluzole também, mas só agora que se começa a trabalhar um pouco essas moléculas com pequenas modificações. Próximo. Então o riluzole nós sabemos que o antiglutamato, inativa cannabisol, é o único medicamento que realmente mostrou benefício em ensaios clínicos, né? Ele prolonga a vida em 3 meses. Entretanto, em estudos observacionais de coorte de longa evolução, a sobrevida pode aumentar de 6 a 21 meses. É um medicamento bem tolerado, que tem alguns efeitos laterais, que são poucos e normalmente os pacientes não abandonam o tratamento. Próximo. A ceftriaxona, isso também já foi dito, é um antibiótico, ele é capaz de atravessar a barreira hematoencefálica, ele aumenta umas proteínas carreadoras de glutamato na fenda sináptica, ele tira o glutamato daqui, então ele tem uma ação antiglutamática. Esse medicamento está em fase 3 nos Estados Unidos e esperamos que em junho de 2002 conclua esse resultado com ceftriaxona. Próximo. O talampatel. Talampatel é um antagonista não competitivo da AMPA, que é um receptor do glutamato. Então, esse medicamento, em fase 2, ele mostrou uma efetividade. Os pacientes que usavam em fase 2 o medicamento, talampatel, houve 15% a menos de perda de força do que as pessoas que não usavam. Então, é uma droga promissora que está também em fase 3. Está começando o fase 3, que é aquela fase maior, comparando com placebos. Próximo. A memantina é um antagonista do receptor glutamatérgico, o NMDA. Ele inibe a hipoflação da tal, ele prolonga a sobrevida de modelos animais. Próximo. Existe um estudo piloto em fase 2 já concluído, que mostrou uma redução de 27% de tal e umas menores reduções, e era bem tolerado. Uma evolução mais rápida na escala funcional. As menores reduções estão associadas à evolução mais rápida na escala funcional. Existe já um trabalho publicado do professor Momeri, que até o ano passado ele mesmo aqui falou para a gente, que o trabalho dele, muito sempre lá em Portugal, não houve benefício na escala funcional do uso da memantina. Entretanto, ele não tem certeza que na sobrevida, que não foi estudado, tinha benefício. Então, próximo, já há outros trabalhos com memantina em andamento e esperando resultados. A mecobalamin é um metabólito da vitamina B12, tem efeito protetor em cultura de neurônios contra a citotoxicidade do glutamato. Também é um estudo no Japão de fase 2 e fase 3, que a gente espera aí que tenha também resultados com essa substância antiglutamato. Próximo. As mitocôndrias. As mitocôndrias, ela volta a entrar de moda as mitocôndrias. As mitocôndrias é a principal molécula de energia nas células. Ela está associada ao estresse oxidativo, à formação de poros e apoptose. A formação de poros é importante, acelerando a apoptose. Próximo. Então, essa é uma droga já foi citada anteriormente, a dextrapramipexole, né, que é essa moléculazinha aqui, derivada do pramipexol. Não tem ação dopaminérgica, portanto, ela pode atingir dose neuroprotetora, diferente do Mirapex e do pramipexol. Estudos em fase 1 com ela mostrou que a droga é bem tolerada e está havendo um estudo em fase 2 que está em andamento. Então, é uma droga promissora para ser utilizada
associada ao riluzole. Próximo. O Edaravone, ele é um medicamento utilizado no Japão desde 2001 para acidente vascular cerebral. Ele retira radicais livres da célula, diminui o estresse oxidativo. Ele tem um estudo de fase 3 no Japão, mas, entretanto, eu não consegui a publicação desse resultado. Eu não encontrei a publicação desse resultado com essa droga. Próximo. O ácido ursodeoxazicólico é o Ursacol, que é um remédio que se usa para pedras na vesícula. Ele é utilizado para dissolução de cálculos biliares. Ele tem uma ação a nível mitocondrial e inibindo a liberação de citocromo C. Estudos revelam que a redução da apoptose em modelos animais tem Alzheimer e Coreia de Huntington. Próximo. Então, há um ensaio clínico já em fase 2, utilizando essa droga na Itália. Também. Vamos ver o que é que vai dar com esse medicamento. Próximo. A coenzima Q10, que também é uma molécula natural, receptor de elétron na cadeia respiratória da mitocôndria, impulsiona a função da mitocôndria, retira radicais livres, aumenta a sobrevivência em animais. Essa droga foi feito um trabalho recente, foi concluído em 2009, a fase 2, que viu que infelizmente não tinha resultado com a coenzima Q10 nas doses altas de 2.700 miligramas. Próximo. Outra droga promissora é essa olesoxina, que ela também age nas mitocôndrias. Existem modelos animais já mostrando um retardo na evolução, modelos animais com essa droga. Próximo. E há um estudo em fase 1, o medicamento é seguro, e existe um estudo em fase 2 e 3, que deve finalizar em 2011. É uma droga que age na mitocôndria, prevenindo a lesão mitocondrial. Próximo. A creatina também age na mitocôndria, né? Há uma grande revisão no banco de dados do Cochrane, onde se viu que nas doses de 5 e 10 mg por dia não teve benefício estatístico do uso da creatina na esclerose neurotrófica. Próximo. O lítio. O lítio é uma droga interessante, surgiu a partir de 2007, de uma publicação de 16 pacientes que eram tratados com lítio, que nenhum tinha falecido, comparado com 8 de 28 pacientes não tratados. Isso houve uma corrida de vários pesquisadores tentando trabalhar com lítio. O lítio ele tem uma ação interessante na autofagia, que é um mecanismo celular até então pouco estudado, pouco conhecido, onde essa autofagia é uma formação de vesículas que come ou destrói mitocôndrias e retículos e proteínas mal formadas na célula. Então, na ela, a gente sabe que agregados proteicos, proteínas mitocôndrias deformadas, então essa autofagia seria interessante. Então, o lítio ele propicia o aumento dessa autofagia. Próximo. Houve um estudo na Itália, muito tempo randomizado. O estudo não mostrou diferença na sobrevida dos pacientes tomando lítio. Próximo. Outro estudo recente também publicado nos Estados Unidos e Canadá também volta a mostrar que o lítio não tem benefício nessas doses utilizadas. Próximo. Existe um estudo ainda em andamento na França, vamos esperar esses resultados. Próximo. E nessa publicação no Neurology, o autor ele faz uma breve revisão sobre o que está acontecendo com o lítio, onde se esperava que ia ser um gênio, que ia curar tudo, ia melhorar, mas parece que não foi o que foi esperado com o lítio, com os trabalhos de evidência científica. Próximo. As vitaminas, existem muitas, processo criativo, agindo na disfunção mitocondrial, tal. Entretanto, poucas foram estudadas. A vitamina E, sim, foi bem estudada, o trabalho mostra que não é efetiva nas doses, nas megadoses. Entretanto, os outros que se usa bastante, ainda tem estudos, ensaios clínicos importantes que a gente possa indicar, em termos de medicina baseada em evidência, a utilização dessas vitaminas. Próximo. Inflamação. É outra evidência que na ELA existe inflamação, atividade de microglias, presença de marcadores inflamatórios, citocinas. Próximo. Então, é lógico usar medicamentos anti-inflamatórios. Inoxiclina é um deles, um antibiótico de ação anti-inflamatória e anti-apoptótica. Essa inoxiclina concluiu-se o trabalho em fase 3 em 2007, mostrando que não tinha benefício. É interessante a leitura desse artigo, sobretudo na discussão, onde os colegas discutem bastante o que acontece nos tratamentos em modelos animais que dão resultado e por que não dão nos humanos. É bem interessante a discussão disso aí. E uma coisa interessante que eles viram é que o declínio
dos pacientes com ela não eram, utilizando as escala funcional, não era linear. Então, eles não identificaram, como outros autores viram, que a escala funcional caía linearmente, eles não identificaram isso aí. Próximo. Cloridato de pioglitazona. Esse medicamento é uma droga utilizada para diabetes, é o Actus. Ele age na expressão genética do metabolismo lipídico, tem uma ação anti-inflamatória, reduzindo citocinas, diminuindo o estresse oxidativo. Há um estudo também em fase 2, que deve ser concluído em junho de 2010, está a programação no site, que deveria concluir os resultados. Próximo. Também existe outro estudo, em ensaio 2 e 3, que é associando esse pioglitazona, com ácido retinoico, que também tem um efeito neuroprotetor. Então, também é uma expectativa aí da gente associar, fazer combinações de tratamento. Próximo. A talidomida é um anti-inflamatório importante, anti-TNF-alfa. O estudo de fase 2, ele não obteve melhora clínica, pelo contrário, provocou mais efeitos colaterais. Foi concluído esse estudo em 2009, publicado em 2009. Próximo. O acetato de glaxtirana é uma molécula que nós usamos para esclerose múltipla, é anti-inflamatória, também foi mostrado sem impacto na progressão da doença. Próximo. Antiagregados proteicos. Então, nós sabemos que na ELA existe acúmulo de proteínas, a maior evidência é a TDP-43, mas na ELA familiar, na SOD1 também, nós temos agregados proteicos. Então, existe proteína que tem um papel, essa proteína de choque quente, ela tem um papel importante nas dobras da proteína, assim como na montagem e desmontagem desse complexo. Elas exercem funções de chaperonas moleculares, protegendo contra o dano do estresse ambiental. Próximo. Aqui é um neurônio com acúmulo de uma proteína normal. Próximo. Então, o arimoclomol, também já foi citado, ele tenta tirar essas proteínas anômalas. Então, aqui é um modelo animal de um ratinho usando arimoclomol, é um ratinho que consegue girar para lá e para cá, esse aqui não consegue. Ele não tem essa cifose que é típica dos modelos animais com esse neurônio motor. Então, ele funciona no modelo animal. Próximo. O estudo em fase 1, ele parece ser que tem algum benefício no declínio da escala funcional, nessa dose aqui, foi publicado em 2008, próximo, e estamos esperando os estudos em fase 3, que já estão em andamento, para dezembro de 2012, deve estar concluído o arimoclomol. Próximo. Próximo. Aqui é para a gente relembrar a anatomia de vasos e de nervos. A gente vê que superpõe vasos e nervos estão juntos um do outro, para falar sobre o fator neurotrófico. Próximo. Os vasos e os nervos são altamente ramificados, seguindo um padrão estereotípico, pulsando ao longo do corpo, um do lado do outro. Os vasos que surgiram depois dos nervos utilizam o mesmo padrão genético de desenvolvimento. Uma descoberta excitante é que os vasos e os nervos se comunicam. Eles se comunicam com fatores que um faz crescer o outro. Próximo. Isso aí se chama fator de crescimento endovascular. Próximo. Foi motivo de prêmio aqui, né, o ano passado, o colega, o pesquisador. Então, existe já 2 moléculas em pesquisa em fase 1 e fase 2, uma empresa Sangamo, utilizando a injeção de uma molécula que incrementa o fator de crescimento vasculacional intramuscular. Aí isso aqui vai lá para o neurônio motor e faz crescer aquele neurônio motor, está em fase 2, próximo. E existe também a utilização dele intratecal em bomba, de uma outra molécula do fator de crescimento vascular endotelial da empresa Neuronova, da Bélgica, que também está em fase 1, esses 2 tratamentos com o fator de crescimento endovascular. Próximo. Existe fator de crescimento granulócito. A célula-mãe da medula óssea poderia fornecer neurônios, motores e outras células. Então, esse fator mobiliza as células-mãe da medula óssea para a periferia, portanto, poderia ser usado para fins terapêuticos. Então, tem vários estudos pilotos, agora nenhum tem, todos mostrando que não tem efeito colateral. Próximo. Outra droga também é um anticorpo monoclonal contra o NOG1A, que é um inibidor de crescimento neuronal encontrado em níveis elevados em pacientes portadores de neurônio motor. Então, há na França e Inglaterra, em fase 1 e fase 2. Próximo. O valproato de sódio, que é um anticonvulsivante, ele é um grupo de moléculas que
organiza a transcrição neuronal. Na verdade é meio complexo, mas eles agem a nível da transcrição, inibindo a histona deacetilasa. Essa inibição dessa enzima favorece a transcrição de alguns genes que seriam anti-apoptóticos. Próximo, há um estudo já publicado, volta aí, por favor, no Annals Neurology. Os resultados não foram efetivos na dose administrada, que é a dose antiepilética normal. Não teve efeito. Próximo, outra dose que faz efeito parecido é o fenilbutirato sódico, inibidor dessa enzima histona deacetilasa, melhora a transcrição, promovendo a sobrevivência celular em modelos animais. Estudo em fase 2. Próximo. Quais são outras intervenções que prolongam a sobrevida? Equipe multidisciplinar, gastrostomia, respiração invasiva, outras intervenções novas, célula-tronco, antibiótico, microRNA, dispositivo marca-passo, interface cérebro-computador. Então são outras coisas que a gente queria conversar sobre isso aqui. Próximo. Eu queria falar só um pouco de célula-tronco, já que vai haver uma aula depois, vou passar aqui bem rápido. A célula-tronco tem capturado a imunização de indivíduos com ela, a promessa de potencial substituição e regeneração neuronal, assim como de outros tecidos neurais, fortalecendo com célula-tronco, se tornou uma fonte de grande esperança e expectativa. Então, isso é verdade. Não pode tirar nem dos pacientes, nem dos cientistas e pesquisadores. Próximo. Não vou falar disso aqui, mas vai ser tocado mais na frente. A fonte de célula-tronco. Próximo. A célula-tronco mesenquimais são atrativas para a terapêutica da ELA. Elas são muito potentes, têm uma plasticidade muito grande. Elas produzem fatores de crescimento. Próximo. E existe já vários ensaios clínicos cadastrados, como esse de Jerusalém, em fase 2 e 3, utilizando culturas de células mesenquimais, injeção intramuscular. Próximo. Outro grupo, no Minnesota, já foi dito anteriormente, células mesenquimais, intratecal. O grupo de Louisiana também, inclusão de célula materna no líquor. Próximo. Então começa a surgir em fase 1 e fase 2 experimentos com célula-tronco. Esse trabalho já foi citado anteriormente, da italiana Letizia Monzini, mostrando inicialmente os 6 pacientes que fez laminectomia e intramedular. Próximo. Ela publicou, mais uma vez agora, uma série de mais 9 casos, agora acho que é recente, 2010, mostrando que realmente a técnica é segura, a técnica de implantação das células na medula. Não há grandes alterações, entretanto, os resultados, como é uma série fase 1, não tem controle, a gente não pode avaliar o base científica, tem que fazer um estudo, fase 2, fase 3, para demonstrar se é efetivo ou não. Próximo. Existe também, se a gente for procurar literatura, vamos encontrar esse médico, o primeiro nome eu esqueci, Deda, da Turquia, um trabalho publicado que ele faz uns resultados meio milagrosos, efetivo em alguns pacientes. Próximo. Outro grupo, ele aplica aqui em C1 e C2. Outro grupo do México também publicado. Próximo. Existem outras fontes de célula-tronco, que eu não vou citar. Próximo. Deve ser citado mais em outra palestra. Próximo. E eu queria só puxar a discussão, que é isso aqui, que eu peguei na revista Business Journal, agora de 2010. É um artigo publicado por um jornalista. Ele diz: as células-troncos está começando a surgir na internet, no mundo todo, pessoas ou empresas que estão oferecendo tratamento com células-tronco. Então, a do professor Haluk Deda, né, é em Dubai, é em Turco, quando você entra na internet e vai encontrar lá como se chegar lá, como se paga $50 mil. Na China também, um hospital grande também, né, onde vários brasileiros, tanto foram a Dubai como a China. E aqui no meio um pesquisador importante do Instituto Nacional de Saúde, onde ele diz que ele, pessoalmente, ele não é favorável que esses pacientes façam esses tratamentos quando ainda estamos numa fase de experimento, não é isso? Mas na frente, o próprio jornalista bota os prós e contras e comenta desse doutor aqui, o Gabriel Laszlo, que é um grande pesquisador americano em célula. Próximo. Então, os comentários são muitos, né? Explorar os pacientes, são exploração de pacientes vulneráveis. O trabalho do Dr. Deda não tem nenhuma evidência científica, ele não faz nenhuma comparação, ele não pode dizer que funciona ou não, que ele não comparou.
Não dá para a gente avaliar isso aqui. Próximo. Entretanto, o doutor Gabriel Lázaro, ele diz uma coisa importante, que existe realmente, ele acha o seguinte, que como os países do primeiro mundo são muito rigorosos nas pesquisas de células embrionárias, começou a pipocar em centros que têm uma fragilidade de fiscalização, clínicas de pessoas, talvez aproveitadoras, e começaram a utilizar essas técnicas sem algum preparo. Entretanto, ele diz que existe muita gente boa fora, aí fazendo coisas bacanas aí, que a gente tem que valorizar isso aí. Próximo. Então, eu queria falar rapidamente sobre esse trabalho aqui, que eu peguei lá, que é o de Múrcia, da Espanha, que esses senhores estão avaliando a segurança e eficácia da administração intramedular, tem PCQ, célula armada, autóloga, aí fase 1 e fase 2. Parece que é um parecido com o dos italianos. Próximo. Eu vi essa coisa e passei um e-mail para esse doutor lá. Eu não conhecia, olha, meu nome é Mário Emílio, eu sou neurologista do Brasil, eu vou participar de um evento lá em São Paulo, será que vocês têm algum resultado preliminar que possa passar para mim? Aí o cara vinha olhar, o cara não respondia, aí eu tinha que acabar respondendo. Pô, cara, coisa boa. O cara fez um e-mail, rapaz, me mandou coisa bacana para mim, e eu achei que como é interessante as pessoas que trabalham bem feito. Estimado doutor Dourado, o ensaio clínico de injeção de célula na medula óssea acaba de finalizar em 11 pacientes. Estamos preparando um manuscrito para a sua publicação. Adjunta a publicação sobre a técnica. Então ele botou para mim anexo várias coisas. Nosso ensaio está baseado em dados experimentais de animais do grupo nosso em colaboradora de outros pesquisadores espanhóis em modelos animais. Posso adiantar que o objetivo principal do ensaio era demonstrar a segurança da injeção. E foi demonstrado, já não funciona. Dado a escasso número de amostras e a falta de grupo de controle, os dados de eficácia são pouco valorizados. Atualmente, estamos começando um ensaio aleatório nos pacientes de injeção intraespinhal, intratecal com grupo controle. Nosso objetivo agora é ter dados fiáveis de eficácia. E espero que esses dados possam ser úteis para a sua apresentação e fico à disposição para qualquer colaboração nesse campo. Um cordial saludo. Próximo. Então, aqui está o clínico dele. Próximo. Eu tirei algumas coisinhas. Aqui é os trabalhos dele experimentais, onde ele mostra que essas células hematopoéticas, elas ficam ao redor do neurônio motor, produzindo fator de crescimento neuronal. Ela não se transforma no neurônio motor, mas como foi dito, ela mexe no microambiente. Próximo. Eles fizeram visitas, né, desses estudos, análise completa, ressonância, perimetria, policinograma, relação psicológica. Próximo. Obtenção da medula óssea, infusão da medula espinhal, prévia laminectomia. Próximo. Aqui a tirada do sangue da medula óssea. Próximo. Depois a injeção na laminectomia, num dispositivo que eles criaram e que eles publicaram recentemente. Ele mandou para mim, ainda estava feito, mas já saiu, 2010, a técnica de como fazer a implantação das células-tronco na coluna. Próximo. Aqui as fotos que ele mandou para a gente. Pode ser evocado motor e sensitivo durante o procedimento. Próximo. Não houve complicações. Próximo. Complicações imediatas, né? Complicações outras, houve colecistite, síncope, uma embolia pulmonar, uma insuficiência respiratória. Próximo. Não houve complicações assim, locais, no local da infusão. Próximo. Aqui é o segmento da escala funcional, a piorazinha, né? Isso não se pode avaliar, são 9 pacientes. Próximo. Aqui ele conseguiu, 2 faleceram, conseguiu-se autópsia e viu-se o local que realmente passava a agulhazinha e que povoava a ponta anterior da medula. Próximo. O procedimento é seguro e há indícios que pode ser benéfico. Próximo. E eles estão desenhando um estudo, fase 2, fase 3, que vão comparar com o placebo, vão infundir um intraespinhal, um intratecal e um paciente que vão infundir um placebo. Essa é a equipe. Eu imagino que são cirurgiões, neurologistas, o hematologista que eu fiz o contato, eu imagino que não deve estar aqui, não sei, não está o nome dele aqui. Próximo. Quais são as barreiras para melhorar esses tratamentos? Apesar dos estudos apresentados são excitantes, né? Essa teoria é muito bacana, é excitante, a gente fica empolgado, mas termina às vezes não servindo de nada. Eu li isso aí, estudei, e daqui a pouco o próximo ano não serviu de nada que estou dizendo, eu perdi tempo, será? A ela é uma doença complexa, sem causa definida. A ela familiar tem mecanismos diferentes. A esporádica, vários genes interagem. A neuropatologia microscópica é diferente do modelo animal só de um.
A esporádica, a cloripotina TD4, TDP43 não ocorrendo na SOB. Então, tudo isso são barreiras que dificultam os resultados de transferir resultados de ensaios de animais para humanos. Não está claro se a dose e a equivalente da dose entre os animais são compatíveis com o paciente. Os estudos de animais não são cegos, na maioria não são cegos. Há risco de falso positivo. Já foi dito que o estudo animal é antes do aparecimento da doença. Normalmente na ELA o diagnóstico é tardio, a evolução é extremamente variável, meses e anos, às vezes exige estudo em fase 3 muito prolongado. Não está claro se as medidas de avaliação são sensíveis, se aquela funcional realmente parece ser linear. No estudo do aminociclina diz que não é linear. O professor Mamede, no trabalho dele, ele disse que o melhor foi a eletrofisiologia, o ritmo fisiológico e imune, foi mais linear. Então não está definido ainda como a gente avaliar. Ela pode ter um início focal e tornar-se difusa e complexa. Existe desenvolvimento de células não neuronais. As etapas da crise, já falei, são longas e caras. Há uma pressão da comunidade para que modifique esses modelos de ensaios clínicos, que encurte, que haja novos tipos de ensaios, que utilize avaliações no domicílio, que o paciente acamado possa participar dos ensaios, que utilize redes online, como foi usado no estudo do lítio, onde os pacientes, por telefone, por e-mail, eles conseguiram conectar com os bancos de dados. Então, talvez com isso aí a gente possa melhorar e ter melhores resultados. Próximo. Aqui era só para finalizar, como a Cari finalizou, esse aqui é um tratamento que eu fiz a esse doente. Um copozinho de cerveja. Esse paciente, ele é um dia para a gente contar a história desse doente. Eu vou deixar para outra oportunidade. Muito obrigado.